Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Vocês sabem, eu sou a Maíra Tangerino e hoje eu estou aqui com um convidado que vai discutir com a gente como que o Design Thinking, a internacionalização do currículo podem trazer um aprendizado que sai do campo abstrato e vem aqui para o campo concreto, tá? Eu estou aqui com o Márcio Fernandes, e ele vai falar um pouquinho para a gente exatamente desse tema, da intersecção entre inovação, bilinguismo e o impacto social, tentando responder aí a pergunta, como que a gente transforma projeto pedagógico em solução real para o mundo, né? E eu combinei com ele que a gente vai começar começando, né? Vou mandar aqui já a primeira pergunta para ele. Márcio, a sua trajetória é marcada por uma transição que é muito fluida, né? Você começou no ensino de línguas e hoje você é mentor de projetos de inovação reconhecidos internacionalmente. Olhando aí para a sua jornada, que já soma 23 anos, qual que é o fio condutor que une o professor de inglês do início da carreira e o mentor, que hoje utiliza inteligência artificial e design thinking na Escola Concept? Eu queria que você contasse isso um pouquinho para a gente. Márcio, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Olá, Maíra, muito obrigado por me receber. Olá a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui contigo. Então, já que você começando, já te respondo também pensando que o fio condutor, né, dessa trajetória, e que eu acredito que é importante que tenha esse fio condutor na trajetória de qualquer educador, é o mesmo, transformar o aluno em protagonista ativo do seu próprio processo de aprendizagem, né? Então, isso não começou na minha carreira com inovação, tecnologia ou design thinking, né? Na verdade, isso vem desde o início da minha carreira, quando eu trabalhava em institutos de idiomas, né? E é curioso porque na área de educação, seja instituto de idiomas ou colégio, existe uma piada, uma brincadeira, de que os professores de inglês, eles são sempre todos diferentões, um pouco mais esquisitos do que o normal, porque se você for ver, desde os anos 90, toda vez que um professor de inglês, uma professora de inglês entra na sala de aula, entra professor e um radinho, né, um CD player, para a prática de compreensão auditiva, né, do listening, e a gente sempre propunha para os alunos um jogo, um desafio, uma dinâmica, coisas que funcionassem assim para trazer o inglês para a realidade dos alunos, principalmente sabendo que o inglês é sempre assim, uma pulguinha atrás da orelha da maior parte dos brasileiros, né? Então, ser um professor de idiomas, né, de inglês como segunda língua, como língua adicional, já gera uma partida grande do modelo tradicional de sala de aula, né? Então, mesmo sem saber, desde os anos 90, 80, 90, começo dos anos 2000, todos os professores de inglês estão utilizando o que hoje a gente chama de metodologias ativas, né? Então, é a questão central. E aí vem uma pergunta importante, né? Qual que é o papel das metodologias ativas, né? Na minha visão, é ampliar as possibilidades do processo de ensino e aprendizagem para que ele aconteça com o aluno no centro, né? Não como alguém que só recebe informação, mas também como alguém que participa, testa, experimenta, descobre, principalmente. E isso no inglês, no ensino de inglês de qualidade, isso sempre teve presente. Então, daí, para fazer um salto para trabalhar com projetos e com tecnologia, foi só aparecer na minha carreira uma proposta adequada, porque isso também é muito comum para os profissionais que trabalham com tecnologia, com design, são professores de empreendedorismo, né? Nas aulas de inglês, com as metodologias e abordagens
mais consolidadas, digamos assim, a gente, professor de inglês, evita longas explicações de gramática, de vocabulário, e a gente tenta trazer o inglês de uma forma mais contextualizada, né, para que o aluno chegue naquele momento, né, puf, e ele percebe, é para isso que essa estrutura serve, né? Então, quando a gente pensa no ensino, o ensino bilíngue, e agora essas novas vertentes que o ensino com o inglês tem adquirido, né, o inglês vira pano de fundo, ele deixa de ser o grande objetivo. Eu não quero mais ensinar o meu aluno a falar inglês, porque sim, porque é importante, é um diferencial no currículo, né? Dentro de uma escola, são dentro de projetos de transdisciplinaridade, de interdisciplinaridade, que os alunos começam a investigar temas, discutir ideias, negociar decisões, mediar conflitos, tudo dentro de um ambiente de língua inglesa, né? E aí a aprendizagem começa a tomar um novo patamar, né? E nessa minha trajetória, o grande salto acontece quando eu começo a trabalhar com design, né? Então, o design, antes de mais nada, é uma forma da gente pensar, né? Daí que vem o nome, inclusive, design thinking, né? Então, uma ferramenta de resolução de problemas, né? Que combina investigação num processo quase científico, né? Compreensão do público-alvo para quem você está criando. Isso não é exclusivo da educação, não. Tá? Então, o design thinking, ele é um processo amplamente utilizado nas empresas, em áreas de marketing, desenvolvimento de produtos, de engenharia, né? E quando ele entra na escola, ele passa a dar uma outra densidade para o aprendizado, né? A educação ganha uma nova densidade, né? Os projetos deixam de ser apenas atividades interessantes e passam a ser processos estruturados, baseados em evidências, né? Os alunos pesquisam, entrevistam, observam, desenvolvem empatia real, e aí, a partir disso, eles vão criar solução, vão prototipar, testar, implementar. Então, o papel do professor também muda, Maíra. A gente que começa a carreira lá pensando, desde o primeiro emprego, dando aula, que eu vou ser um transmissor de conhecimento, eu vou ensinar o meu aluno, eu vou desenvolver habilidades e competências, no meu caso, na língua inglesa e tudo mais, eu começo a perceber hoje o meu papel muito mais como um facilitador de experiências de aprendizagem, hoje voltadas para essa área de inovação, de tecnologia, anteriormente voltadas para a área de língua inglesa, né? Muito mais um facilitador do que um dador de aula, né? Então, esse paradigma muda tanto para o professor quanto para o aluno. Então, à medida que o aluno fica cada vez mais seguro de si no processo, o professor também muda o seu relacionamento com o aluno em sala, sua postura, e passa a ser muito mais um facilitador, né? E a gente começa a ver esses elementos reais de inovação surgindo dentro das escolas com esse grande movimento. Mas você trouxe uma reflexão aí bastante potente, né? Parabéns, né, pelo trabalho, pela trajetória, e dá para ver que teu olho brilha, né, quando você começa a falar desse assunto. Eu queria aprofundar num ponto que você já começou a tocar, mas acho que para a gente trazer mais camadas aí nessa conversa, né? Algumas escolas, elas ainda tratam o bilinguismo e a internacionalização apenas como um diferencial de mercado, né? Ou então como uma carga horária estendida que eles colocam ali na grade dos alunos e das alunas, né? Eu queria saber, na sua visão, quando e como que a língua adicional, ela deixa de ser só uma ferramenta de comunicação para se tornar, de fato, um motor de uma mentalidade global, de uma mentalidade empreendedora dos estudantes. Tá. Ó,
Eu vejo, Maíra, que existe uma evolução bem natural e gradual quando a gente fala do ensino de língua inglesa aqui no Brasil, principalmente aí pensando nos últimos 20 anos, né? Num primeiro momento, o ensino de língua inglesa, o ensino da língua inglesa era o foco principal. Ensinar o inglês, ele era o meio, ele era também o fim, o objetivo era aprender em si. A língua, a gramática, vocabulário, comunicação, desenvolver aí as habilidades, o ler, o falar, o ouvir, o escrever. Mas daí a gente começa a ter um movimento aqui no Brasil, principalmente capitaneado aí pelos sistemas bilíngues, lá no comecinho aí no meio da década de 2000 até perto de 2010, a gente começa a ver elemento da educação bilíngue, né? E o que a gente enxerga nisso? Nesse modelo, o inglês, ele deixa de ser o objetivo final para ser um pano de fundo para o ensino de outros conteúdos, né? Então, o aluno aprende ciências, matemática, geografia, utilizando o inglês como língua adicional, né? Antigamente a gente até falava inglês como segunda língua, hoje a gente entende o inglês como uma língua franca, então o inglês como uma língua adicional. E aí, essa mudança de paradigma traz ganhos importantes para as escolas, para os alunos, principalmente, que começam a enxergar o inglês de uma outra forma, né? Mas também traz desafios muito, muito pesados para as instituições, né? E um dos principais é a formação de professores, porque nem sempre o professor de inglês tem o repertório e o conhecimento do conteúdo para ele ensinar com profundidade, com qualidade, disciplinas como ciências ou matemática, dentro da abordagem CLIO, que as escolas chamam, né, que é língua e conteúdo de forma integrada, né? E por outro lado, o professor especialista, né, o professor de história, por exemplo, não necessariamente tem a fluência necessária para conduzir esse processo de ensino que ele capitaneia com segurança, né? Então a gente tem aí um grande problema. Quem é o professor ideal da educação bilíngue, né? O professor de língua ou o professor de conteúdo? Então, existe uma complexidade grande aí, né, que muitas vezes não é visível para quem está de fora desse processo, né? Hoje a gente tem, eu diria que milhares de escolas na rede privada do Brasil, algumas poucas iniciativas, mas muito bonitas na rede pública também, de modelo bilíngue, né, com diferentes níveis de maturidade, né? E é importante a gente entender que nesse momento muita coisa acontece pelas instituições privadas, muitas vezes, infelizmente, como um apelo mais comercial do que quando há uma verdadeira preocupação por uma transformação pedagógica mais profunda, né? Mas é claro que sempre quando a gente aumenta a carga horária de exposição à língua inglesa ou outras línguas, né, como o espanhol ou outras línguas que as escolas trabalhem, essa exposição ela é muito positiva, né? Então todos os linguistas que estudam como que o cérebro adquire e absorve uma segunda língua, né, um segundo idioma ou terceiro, qualquer idioma que não é a sua língua materna, é sempre através de exposição ao idioma em contextos significativos, né? Então qualquer projeto bilíngue que aumente a carga horária da língua inglesa, aumente a carga horária da língua adicional, um pouquinho, mais ou menos, 2 horas na semana, 3, 10, 15 horas na semana, não importa, né? Ele vai proporcionar o desenvolvimento de falantes bilíngues. Quanto maior a exposição, mais rápido isso vai acontecer, né? Agora, Maíra, o que eu te digo é o seguinte, o grande salto para as instituições aqui, o pulo do gato, é que o bilinguismo ele está deixando muitas vezes de ser um programa, ele está passando a estruturar o currículo e a forma como as instituições, elas pensam os seus próprios currículos. E quando eu digo currículo, quais as matérias, os componentes curriculares que você vai dar, que tipo de suporte extracurricular você vai dar para os seus alunos e tudo mais. Então, quando a língua não fica restrita apenas a momentos específicos, como aulas isoladas, de disciplinas
principalmente, né, o mais comum da gente ver, da matriz curricular diversificada, que é aula de artes, aula de educação física, e assim vai, né? Então, quando a gente começa a ter o inglês entrando no currículo das escolas, dentro das matérias cerne, né, como ciências da natureza, ciências humanas, próprio estudo de matemática e tudo mais, essas escolas bilíngues e elas internacionais conseguem fazer isso às vezes com muita consistência, né? E aí o bilinguismo ele toma um novo corpo, né? Nesses contextos, a gente vê um impacto super profundo, né? E ao mesmo tempo que o ensino mudou, o mundo também mudou. Né, com globalização, com tecnologia, mais barreiras deixam de existir, a gente passa a ter cada vez menos barreiras. Então, hoje, a gente fala de uma coisa que lá nos começo dos anos 2000, por exemplo, quando eu estava saindo do meu ensino médio para entrar na faculdade, começando o meu trabalho, a gente começa a falar de, por exemplo, trabalho remoto, né, teletrabalho, educação à distância, fazer toda uma graduação, programas internacionais de pós-graduação, tudo à distância, nômades digitais. Eu não preciso estar, por exemplo, na Tailândia para estar trabalhando para uma empresa tailandesa, né? E tudo isso que a gente está falando, Maíra, só foi possível quando a língua, ou as línguas, né, deixaram de ser grandes barreiras, né? Principalmente para o estudo e para o mercado de trabalho. Né? Então, uma língua franca, como o inglês ele permite conexões e circulação de ideias, né, de acesso a oportunidades que antes a gente não falava. E neste cenário, as escolas evoluem da educação bilíngue para a internacionalização dos seus currículos. E esse é o termo-chave dessa resposta que eu te dou, né? A internacionalização do currículo, né? Que tem essa virada interessante. Né? O inglês ele deixa de ser um protagonista, ele vira um coadjuvante, né? Então a gente deixa de preparar um aluno apenas para o Enem brasileiro, para as universidades brasileiras, e a gente passa a preparar o aluno para o Enem também, mas por que não para os exames de ingresso de universidades estrangeiras, o SAT americano, e assim vai. Então aí a escola começa a repensar como tudo que ela ensina tem que acontecer, né? E aí ela começa a acomodar novos conteúdos curriculares, novas matérias, novas aulas, que vão beber do inglês, da fonte do inglês, vão pegar o inglês já um pouco mais desenvolvido dos alunos, mas para poder preparar um cidadão global. Né? Então, o inglês passa a ter uma função mais concreta. Né? Na minha visão, esse é o ponto-chave. Né? Essa escolha que as instituições têm, né, de profundidade e de intencionalidade, que faz toda a diferença na formação do aluno bilíngue. E reflexão potente, né, Márcio? Dá para ver, assim, como você traz todo esse contexto de que a língua é um direito, né? E é um direito que dá acesso a muita coisa, né, na vida. Eu estava até pensando aqui que você tem uma característica interessante que está na sua bio e também está na sua fala, né? Você tenta tornar as coisas concretas, e acho que o design thinking, ele vem um pouco nesse lugar de tornar a aprendizagem visível, né? Eu queria até fazer uma provocação aqui para você, né? A gente sabe que a inovação por si só, ela não acontece se não tiver propósito por trás, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que você equilibra o uso orgânico das tecnologias e da IA para que elas não sejam apenas um acessório moderno, mas sim um meio mesmo, para que os estudantes desenvolvam projetos que tenham real impacto, como vários aí que a gente chega na sua carreira. Se você quiser também citar exemplos, aí você fica à vontade. Perfeito. Então, para mim, o ponto-chave da gente utilizar a tecnologia como uma aliada é entender, Maíra, a hierarquia pedagógica e o papel da tecnologia dentro do nosso ecossistema escolar.
né? Então, hoje, eu trabalho como mentor de projetos, que é uma função que foi pensada na escola que eu atuo, justamente para orientar projetos dos alunos a partir das etapas do design thinking. Tá? E dentro desse trabalho, eu costumo pensar em 3 pilares muito claros. O primeiro deles é a aprendizagem, o processo de ensino e aprendizagem centrado no aluno, né? Onde o educador deixa de ser um transmissor de conteúdo e passa a ser um facilitador, né? E o aluno mais autor do seu próprio processo. O segundo é a aprendizagem baseada em projetos em si, que eu vejo ela como um grande motor para desenvolvimento e autonomia do próprio estudante, e isso que eu estou falando, hoje eu estou numa posição privilegiada, porque eu ministro justamente a disciplina de projetos dentro dessa escola que eu trabalho. Mas todos os educadores da escola trabalham com aprendizagem baseada em projetos dentro dos seus próprias disciplinas. Então, professor de matemática, professor de geografia, professor de história, ele vai ter também esse tipo de desafio e vai fazer isso também. Qualquer educador pode trazer aprendizagem, elementos da aprendizagem baseada em projetos para dentro da sua sala de aula, né? E o terceiro pilar que eu acredito muito importante é o design em si, né? Ele como ferramenta estruturada de solução de problemas, às vezes mais complexos, né? Então, tendo clareza desses 3 pilares, a tecnologia ela entra como uma grande aliada, nunca como uma substituta, né, dessas etapas essenciais, né? Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa lá no design thinking, que foi o que você trouxe, todo projeto, ele parte de um problema e não de uma solução. Então, esse é um ponto fundamental para todo projeto design thinking. Exemplo, né? Quando alguém diz que eu quero criar um carro voador, né? Ou qualquer coisa do gênero. Pode ser um carro voador, eu quero criar uma cadeira de rodas que, se alguém cai numa piscina, ela flutua. Então, se você parte de uma solução, se você já tem uma solução em mente, o processo do design thinking não é o mais adequado para aquele projeto, né? Então, ele pode ser um excelente projeto pessoal, para você utilizar com uma outra metodologia, uma outra abordagem, né? Mas o processo de design thinking, ele exige muita flexibilidade, abertura, investigação, escuta, e ao longo do processo, algumas soluções se apresentam para você pensar o que é que você quer testar, prototipar, testar e tudo mais, até chegar na resposta ideal, né? Então, eu te digo tudo isso porque a tecnologia, ela vai permear todo o processo de ensino-aprendizagem, principalmente do design thinking, mas ela não pode substituir decisão dos alunos, né? Então, eu vou te dar um exemplo mais concreto. Na nossa escola, os projetos começam a partir de interesses dos próprios alunos, né? De paixões, curiosidades, como, por exemplo, a sustentabilidade, moda, tecnologia, música, e assim vai, né? E a partir destas áreas, eles começam a investigar problemas reais, né? O que está acontecendo no mundo, por que alguns fenômenos acontecem. Depois eles vão para a fase de pesquisa e entram na fase de entrevistas. Quem são as pessoas afetadas por esses problemas? O que elas têm a dizer? Isso tudo sem pressuposto, sem correr direto para a solução de forma rápida, né? Esse é um processo que exige escuta, flexibilidade. E a tecnologia me ajuda muito, porque ela amplia muito, Maíra, o repertório de ideias que os alunos podem ter, sugere caminhos, organiza informações, né? Então, por exemplo, se um grupo está investigando problemas ligados à vida marinha, por exemplo, uma inteligência artificial, uma IA pode me ajudar a expandir uma lista de problemas que os próprios alunos já levantaram, mas eles me levantaram 4 ou 5 problemas, que é o que eles conseguem ver no mundo deles, e para o processo de design thinking seria ideal, por exemplo, que eu estivesse falando de uma lista de 25 problemas, para que eles pudessem elencar quais que eles gostariam de trabalhar para a próxima etapa, né? Uma IA pode ajudar muito nisso, né? Então, complementar um trabalho que já foi feito, né? Mas existe um limite muito claro para mim, pelo menos,
né? A decisão, todo o processo decisório, ele precisa permanecer com o ser humano, né? Seja com o aluno ou com o facilitador, com o educador, né? Então, a máquina, ela sugere processos, ela organiza, sintetiza, acelera processos, mas as habilidades, principalmente as habilidades de pensamento de ordem superior, né, que lá na taxonomia de Bloom a gente vai chamar de HOTS, né, as High Order Thinking Skills, elas têm que ficar na mão do aluno, né? Então a gente está falando de processos como criar, formular, desenvolver, debater, investigar, comparar, contrastar, tudo isso tem que ficar na mão do aluno, isso é humano, isso tem que ser inerentemente humano. Agora, se eu tenho uma tecnologia que é capaz de criar, por exemplo, um infográfico com tudo que meu aluno já criou, né, com toda a pesquisa que ele já fez, e isso gera uma arte digital, como o notebook LM da Google faz, maravilha. Eu tenho uma tecnologia, uma IA, faz isso gratuitamente, não conheço, vou me apropriar um pouquinho para auxiliar os meus alunos, e proponho isso para os alunos fazerem. Mesma coisa se eu tenho alunos que querem auxiliar o ensino da disciplina de física aqui no Brasil. Os alunos de ensino médio têm muita dificuldade, eles, através de pesquisa, eles descobrem que um site, uma plataforma, tipo o Duolingo, para ensinar física seria o ideal, mas ninguém sabe programar web, ninguém sabe criar um site. Opa, existe uma IA que consegue fazer isso ou de forma gratuita ou com um custo muito reduzido. Nesse caso que eu estou dando de exemplo, por exemplo, o Lovable, né, uma IA que faz isso fácil para os nossos alunos e que com um prompt bem construído que o aluno joga, ele já cria mais ou menos um template de um website, né? Então, em pleno 2026, eu acredito que a tecnologia ela precisa entrar na sala de aula com muita intencionalidade, né? Ela deve servir, então, resumindo muito, ela deve servir para encurtar processos mais operacionais e liberar espaço para aquilo que realmente importa e que realmente transforma a aprendizagem. Decisões que os alunos têm que tomar, né? Que é o pensar, o decidir e o criar. Boa, mas como é gratificante te ouvir falando, né? Você colocar toda a sua expertise mesmo na roda, assim, dá para ver como você está de olho, né, em todas as tendências, mas principalmente trazendo isso com intencionalidade, que é o mais importante, né? Eu estava olhando aqui, a gente está partindo para o finalzinho da entrevista, né? Você também tem experiência na liderança, como você estava comentando agora, e na formação de professores. Eu acho que a última pergunta é mais uma dica, na verdade, do que uma pergunta, né? É comum que a gente veja docentes inseguros, inseguras, diante das metodologias ativas, da rapidez das mudanças tecnológicas. Eu queria saber, mas você pode deixar uma dica de qual é o papel da liderança educacional em acolher esse professor e essa professora, mas, ao mesmo tempo, como que você também provoca para sair da zona de conforto, mas sem gerar um esgotamento pedagógico? Perfeito. Pergunta provocante, provocativa. Ah, ó, eu percebo que eu já tive muitos anos à frente de coordenação, liderança pedagógica, formação de professores, e hoje volto para a sala de aula. Eu sempre fiz esse jogo, eu sinto falta da sala de aula muitas vezes, então eu sempre fiz muito esse jogo, né? Então, dependendo da instituição onde eu estava, eu entrava como educador ou como liderança, e eu noto que existe uma fala muito comum, e aí, independente da instituição, no mercado da educação como um todo, de que os professores são resistentes à mudança, né? E pela minha experiência, isso não é exatamente verdade, né? O professor, ele não resiste, Maíra, à mudança. Ele, às vezes, resiste a uma mudança sem suporte, né? E aqui é o pulo do gato, faz toda a diferença, tá? E eu não estou puxando sardinha só porque eu estou na sala de aula de novo, mas a gente vê isso, quando a gente está professor, né, a gente consegue ver que o processo do professor é complexo,
tá? Principalmente nesses últimos anos, pós-pandemia, com tecnologias, às vezes não tão desejadas, como o celular, por exemplo, entrando na sala de aula, tomando espaço de alguns momentos educativos, porque aí às vezes o aluno leva sem crivo, né? Então não tem uma intencionalidade para aquela tecnologia estar ali naquele momento, tá? E também pensando pós-pandemia, em um momento que a gente vive da questão socioemocional das crianças, né? Quem estava em sala de aula antes da pandemia, e mesmo agora, se a gente pensar em pandemia entre 2020 e 2022, na educação, pelo menos, o período mais crítico, né, com muita aula acontecendo remotamente e tudo mais, se você pegar 2023, 24, 25, 26, e se alguém estiver assistindo a gente mais para frente, estamos falando de alguns bons anos já que a pandemia ficou para trás, entre aspas, mas existe uma cicatriz grande no socioemocional de muito aluno, né? Então, o professor hoje, na sala de aula, e aí independentemente do contexto, tá? Educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, finais, ensino médio, ensino superior, professor de curso livre, não importa. Todo professor, ele lida hoje com dores delicadas, né? Então, assim, ele lida com questões socioemocionais, o celular do aluno tocando a todo momento, e coisas que, né, nos desculpem, mas não estava em nenhuma das licenciaturas que a gente fez, né? A gente não se preparou para esse mundo. Então, quando às vezes um professor, a gente vê professor resistente à mudança, né? Isso é insegurança, isso é esgotamento, né? E por que eu te digo tudo isso? Porque, para mim, o papel da liderança educacional começa justamente por reconhecer isso, por abraçar isso, né, e criar segurança para o educador. Né? Então, antes de provocar uma mudança, é preciso criar segurança. Né? Então, a segurança ela vem de alguns pilares bem claros. O primeiro é acolhimento. Né? O professor precisa saber que ele pode testar, tentar, errar, e contar com a sua própria liderança sempre, sem ser julgado o tempo todo. Né? Inovar, como você falou, né, essa palavra surgiu hoje aqui na nossa conversa algumas vezes. Inovar envolve risco, né? Então, muitas vezes a gente acerta e vira caso de sucesso, né? Vira o business case. Vamos falar dos processos que foram bem sucedidos. Mas muitas vezes, para inovar, quantos casos não deram certo? Né? Quantos riscos foram assumidos e que no final das contas acabaram não valendo tanto a pena? Então o professor ele tem que saber que ele deve tentar e tudo mais, e a sua liderança acolher, inclusive, os riscos tomados, que às vezes eventualmente não deram certo. Né? E um segundo ponto é formação. Né? De onde vem essa formação para as novas tecnologias, para as novas metodologias e tudo mais? Como eu te falei, as nossas licenciaturas não estão prontas para isso. Né? A gente continua vendo, daqui a pouquinho a gente chega na década de 2030 e a gente vê que as nossas licenciaturas, as formações iniciais dos educadores, não se modernizou. Né? Elas continuam com grades curriculares muito parecidas há 10 anos atrás, 15, 20 anos. É difícil, tem raras exceções aí, né? Mas o mercado que gera a formação inicial do educador, ele continua com um gap muito grande. Então, são nessas pequenas formações, no papel da formação continuada, é que a gente consegue trazer pensamentos de inovação, novas tecnologias, novas metodologias que vão ali alimentar o professor para fazer um trabalho excelente, mas geralmente através da liderança, né? Ou através de uma boa formação, através de um acompanhamento, né? Isso tem que ser um processo, né? A liderança tem que estar próxima, né? Não para cobrar, para orientar, mas para ajudar o professor com tudo que ele está tendo, né? E quarto e último pilar aqui que eu considero essencial é o tempo, né? Inovação sustentável, né, não acontece
assim rápido, né? Ela acontece quando o professor ele tem tempo e espaço para testar, para refletir, para evoluir, né? Então eu vi ao longo da minha jornada, tanto nas instituições onde eu trabalhava, quanto atuando em outras instituições parceiras, clientes, e formando os professores deles, que esses professores muitas vezes são cobrados de uma mudança muito rápido. No, sabe, ano de implementação, né? E no ano de implementação de qualquer nova solução, de qualquer nova estratégia, ainda não é o melhor momento para você cobrar resultado, né? É o momento da gente sedimentar algumas coisas e criar um caminho para colher frutos mais para frente, né? Educação nada é de uma hora para outra, né? Principalmente porque tudo que a gente está ensinando, a gente divide tempo, espaço com eventos escolares, com outras disciplinas, né? Qualquer coisa que a escola está tentando trazer de novo, não vai substituir tudo que o aluno já faz. Vai entrar e se esgueirar ali dentro de uma janela de tudo, de todas as coisas que os alunos fazem, né? Então, na minha opinião, Maíra, essa pergunta é bem complexa, e eu vejo que tudo se resume a um caminhar junto, tá? Os professores e lideranças, eles têm que caminhar juntos de forma segura, né? E também não ter medo nunca de dizer, às vezes, para a sua liderança, isso não é para mim, né? Eu não sei fazer isso, vamos pensar juntos aqui em uma forma de me instrumentalizar para eu estar mais seguro, para eu poder fazer para eu poder trazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente para a sala de aula, né? O professor ele tem que se enxergar seguro. E foi o que na minha carreira foi o que eu sempre vi. Professor muito inseguro e pessoas de fora enxergando essa insegurança como resistência. E, na verdade, não é assim, né? A segurança, se eu tivesse que resumir em uma palavra, segurança permite inovação, né? É sobre pessoas, no final das contas. Educação é uma ciência humana, não ciência exata. Ela ensina ciências exatas, ela ensina todas as ciências, mas educação em si, por si só, é uma ciência humana, é sobre pessoas, né? E se a gente não desenvolve professor, nenhuma inovação se sustenta. Que lindo isso, né, Márcia? Que lindo pensar nessa perspectiva, né? A educação é feita de humanos para humanos e com humanos sempre, Sim. né? Márcia, eu queria agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade. Obrigada do tempo que você ofereceu aqui para o Conversa de Classe, sabe? Eu estou muito, muito grata mesmo. E eu quero saber, você quer deixar uma mensagem de despedida para quem está assistindo a gente? Eu quero. Então, eu te agradeço muito pelo espaço, quero agradecer a todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, muito obrigado por estar aqui ouvindo o que eu estou te dizendo, e eu gostaria de te convidar para conversar comigo, né? Então, se tiver qualquer tipo de oportunidade, me acha no LinkedIn, né, Márcio Ricardo Fernandes, e vamos falar sobre educação, né? Assim, sem pretextos comerciais, vamos falar de educação, vamos falar de inovação, vamos pensar junto como é que a gente pode estabelecer parceria para fazer da educação agora, caminhando agora para 2030, ODS estão mudando, algumas atingidas, outras nem tanto, e tudo mais. ODS número 4, educação de qualidade e qualidade na educação. Vamos atuar juntos aqui para uma educação de qualidade. E para isso, Maíra, quero te agradecer imensamente, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, eu sou um grande fã do seu trabalho, e muito obrigado por trazer tantas mentes importantes e conectadas na área de educação, para a gente falar de uma coisa que pode, e é a única coisa que pode mudar esse mundo e fazer dele um lugar melhor. Eu que te agradeço, Márcia, que honra nossa você ser uma dessas mentes que está aqui. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!